Olá, turma! Nós iremos apresentar sobre o podicultivo, consórcio com organismos aquícola e manejo de fluém. Nossa equipe é formada pelas discentes Cid Oliveira, Isabelle Bailosa, Juliane Dias e Renata Arruda, e a disciplina é ministrada pelo professor Dário Lisboa. Na aquicultura, existe uma classificação quanto aos sistemas de produção, quanto à utilização das espécies. Essa classificação é representada pelo cultivo consorciado, pelo policultivo e pelo monocultivo. O cultivo consorciado é caracterizado pela produção de organismos aquáticos em associação com organismos terrestres, animais ou vegetais. A produção dos organismos aquáticos em consórcio com animais terrestres dá-se pela utilização do subproduto da produção terrestre, como os dejetos curtidos de aves e suínos, por exemplo, que são utilizados como alimento pelos peixes. O consórcio entre piscicultura e a produção vegetal é caracterizado pela utilização da água de cultivo dos peixes para a produção de espécies vegetais, como, por exemplo, o cultivo de arroz irrigado com peixe e a aquaponia. Dessa maneira, a utilização de resíduos orgânicos da propriedade estabelece um processo produtivo de baixo impacto ambiental, com custo de produção mínimo. Porém, o fornecimento de matéria orgânica, quando de forma incorreta, pode ocasionar queda na qualidade da água e prejudicar a saúde dos animais e seres humanos, com a presença de patógenos indesejáveis, causando danos à produção, além de poluição dos recursos naturais. Já o policultivo é definido como a criação de duas ou mais espécies de organismos aquáticos em um mesmo ambiente simultaneamente. Normalmente são cultivadas espécies que tenham hábitos alimentares diferentes e que ocupem distintos espaços na coluna d'água. A escolha das espécies visa atender ao objetivo do policultivo, que é otimizar tanto o espaço das instalações do viveiro quanto o alimento fornecido, sem haver competição entre as espécies pelos recursos. Para que o policultivo de organismos aquáticos venha a gerar lucros, é fundamental compreender o conceito de nicho ecológico, especialmente no que diz respeito ao nível trófico das espécies cultivadas. Assim, o nível trófico pode ser entendido como a posição dos organismos dentro da cadeia alimentar, podendo ser um produtor, um herbívoro, um carnívoro ou um detritívoro. Dessa maneira, os maiores benefícios dos policultivos são a conservação dos mecanismos de regulação, que fazem com que o ecossistema aquático não fique desequilibrado, como acontece facilmente nos monocultivos, e a redução da poluição gerada pelo cultivo, com a utilização de espécies que aproveitam o resíduo orgânico existente no interior dos viveiros. Além disso, os policultivos bem conduzidos e manejados podem alcançar alta produtividade anual. Porém, uma desvantagem do policultivo está relacionada com a densidade populacional. Por exemplo, com a elevada densidade de tilápias e baixa densidade de camarões, existe um risco da tilápia não se alimentar adequadamente e a mesma vir a predar os camarões do viveiro. Ou nos sistemas com baixa densidade de tilápia e alta densidade de camarão, há o retardamento do crescimento do camarão pela falta de alimento. Através das pesquisas que realizamos, os principais policultivos são utilizando peixes de diferentes hábitos alimentares, como a carpa húngara, a carpa capim, a carpa prateada, carpa cabeça grande, pacu, corimbatá, tilápia, tambaqui e pirarucu. Entretanto, o policultivo de camarões, com peixes como a tilápia, também é vantajoso, como podemos observar na imagem, pois o camarão aproveita os restos de alimentos e fezes dos peixes que são depositados no fundo dos viveiros. E algumas das espécies de camarões utilizadas são o camarão cinza, camarão da Amazônia e camarão da Malásia. Outros animais também estão sendo estudados para o policultivo, que são as ostras e as rãs. Como dito anteriormente, no policultivo são utilizados animais com hábitos diferentes. Dessa maneira, os peixes podem ser planctófagos, onívoros, herbívoros, bentônicos e carnívoros. Os planctófagos se alimentam do plâncton, que é um conjunto de organismos aquáticos que flutuam na água ou são dotados de escassos elementos de locomoção, de tamanho microscópico ou muito pequenos, podendo ser organismos vegetais, como os fitoplânctons, e animais, zooplâncton. E nesse grupo se encaixam as tilápias, carpa cabeça grande e a carpa prateada. Os peixes onívoros são aqueles que se alimentam de proteínas de origem animal e vegetal. Como a proteína vegetal é de menor custo, as rações comerciais
são formuladas com grande parte ou com totalidade de proteína de origem vegetal, e nessa categoria se encaixa o pacu. Os peixes herbívoros alimentam-se preferencialmente de proteína de origem vegetal, e as rações comerciais apresentam um teor de fibra mais elevado. Uma das principais espécies herbívoras é a carpa capim. Alguns apresentam o hábito alimentar bentônico, que se alimentam de larvas de insetos, ovos de molusco, crustáceos, entre outros organismos, e detritos orgânicos, como as algas, resíduos planctônicos, fezes de outros peixes, e entre outros, que se acumulam ou desenvolvem nos fundos dos viveiros e tanques. E nesse grupo se encaixam a carpa húngara. E por fim, os peixes carnívoros, que se alimentam de peixes menores, crustáceos e moluscos, que nesse caso se encaixa o pirarucu. O policultivo de carpas é um dos sistemas de cultivo mais utilizados no mundo. Neste cultivo, todas as espécies de carpas têm importante papel para o aproveitamento do alimento natural produzido no viveiro. Por exemplo, as carpas capim consomem as plantas macrófitas e as suas fezes contribuem para a adubação do tanque. A carpa húngara revolve o fundo, liberando nutrientes para a água, que por sua vez contribui para o desenvolvimento de plâncton, que também serve de alimento para a carpa cabeça grande e para a carpa prateada, que tem um papel vital no controle das algas. Por isso, todas as espécies são importantes para o maior aproveitamento do viveiro. Bem, agora irei falar sobre os policultivos de peixe com camarões, tanto de água doce como de água salgada, de arroz com peixe, suíno e peixe, marrecos e peixe, e sobre o policultivo de rãs com peixe. No policultivo de peixe com camarões, irei falar sobre alimentação, povoamento, vantagens e desvantagens desse cultivo e sobre os sistemas utilizados. As interações entre as espécies irão depender do tamanho e da densidade de estocagem. Deve-se evitar a sobreposição de nichos ecológicos, sendo este um aspecto bastante importante para o sucesso do cultivo. No policultivo de tilápias e camarões de água doce, o manejo alimentar normalmente é realizado enforcando os peixes, pois os camarões conseguem aproveitar muito bem os restos alimentares e as fezes e os nutrientes depositados no fundo dos viveiros. Em relação à alimentação dos camarões, ela ocorre 15 dias antes da chegada das tilápias no viveiro. Após esse período, eles irão se alimentar dos dejetos de peixes, restos de ração. A ração mais utilizada é a extrusada. O povoamento deve ser iniciado com a introdução das pós-larvas ou juvenis de camarões, sendo que no dia seguinte já podem ser estocados os juvenis de tilápias, peixes maiores que 10 gramas. Este manejo visa evitar a possível predação dos camarões pelos peixes. É importante que as espécies utilizadas sejam diferentes. A quantidade ideal para uma boa produtividade seria de 1 tilápia para 5 camarões por metros quadrados. Se tiver mais tilápias que camarões, corre o risco das tilápias acabarem comendo toda a população de camarões do local onde eles estão sendo cultivados. Em relação às vantagens e desvantagens, temos nas vantagens uma melhor adaptação do camarão de água doce, pois as temperaturas dos viveiros são similares ao natural e eles toleram água de baixa qualidade. Sobre as desvantagens, temos a ocorrência de algumas vezes a baixa densidade dos camarões, o que pode ocasionar o retardamento do crescimento dos camarões. Os principais sistemas utilizados nesse policultivo, assim como na piscicultura, são o sistema extensivo, semi-extensiva e a piscicultura intensiva. Nesse slide, vocês podem observar esses diferentes tipos de sistema. Seguindo a mesma ideia do policultivo de peixe com camarões da água doce, agora iremos falar sobre o policultivo com camarões de água salgada, onde a alimentação também inicia-se 15 dias antes da chegada da tilápia no viveiro e a principal ração também é extrusada. Em relação ao povoamento, segue o mesmo ritmo do que com a água doce. As principais vantagens é em relação ao baixo custo desse cultivo, pois os gastos com ração comercial é diminuída, pois ocorre o reaproveitamento da mesma. Uma das principais desvantagens são os problemas com a salinização, pois esses camarões de água salgada não se adaptam a qualquer tipo de água. A qualidade da água é necessário que seja feita análise semanalmente do pH,
nitrito, transparência da água, quantidade de amônia, verificar a alcalinidade e a dureza. E em relação ao oxigênio e temperatura, essa análise tem que ser feita diariamente. Os principais sistemas de cultivo são os de viveiros escavados, sistema de recirculação e em bioflocos. No consórcio de arroz com peixe, mais conhecido como risipicicultura, na qual esse é um sistema sustentável caracterizado pelo cultivo consorciado de arroz irrigado e a criação de peixes sem uso de agrotóxicos, sem uso de adubo mineral solúvel e reduzindo o uso de máquinas. As principais espécies utilizadas são a carpa capim, carpa prateada, a carpa grande e a carpa húngaro, pois elas são as que mais se adaptam a esse sistema. O percentual por espécie para esse consórcio é de 70% para a carpa húngara, 20% para a carpa capim e de 10% para as carpas filtradoras. Os sistemas de cultivo utilizados é a rotação de cultura, a risipicultura propriamente dita e a combinação desses dois sistemas. Sobre as funções dos peixes, podemos considerar que ela também segue a linha de uma vantagem, na qual essa função seria ajudar no preparo do solo, os peixes controlam os invasores e também fazem o controle de pragas, que muitas vezes atacam a produção de arroz irrigado. Pensando em novas alternativas para a diminuição do custo da criação de peixes, fez com que os pesquisadores testassem o cultivo consorciado de peixes com suínos, sendo que esse custo da ração na criação de peixe é de cerca de 70%. O consórcio de criação de peixes com suíno deverá atender os seguintes requisitos, no qual o produtor precisará ter água suficiente em quantidade e qualidade, deverá ter uma boa disponibilidade de mão de obra, precisará de equipamentos e produtos para verificar a qualidade da água e também precisará de acompanhamento técnico. O acompanhamento técnico é muito importante, pois será ele que irá avaliar quais espécies de peixes serão utilizadas, a qualidade da água e também irá verificar se a área precisa de calagem, fertilização e etc. As principais espécies utilizadas é a tilápia, pois a tilápia é que tem mais aceitação comercialmente. Porém, os técnicos indicam a utilização de mais de uma espécie no viveiro, para que não ocorra o descontrole ambiental. Sendo assim, a alimentação dos peixes será através da fertilização da água, que será feita pelos dejetos suínos, que serão despejados na água e assim o produtor reduzirá seu custo na produção de peixes. As principais vantagens estão a diminuição do pH da água, tem um baixo custo, recicla resíduos orgânicos poluentes e também dará origem a bactérias que servem como alimentos para zooplâncton. Desvantagens, temos o surgimento de metais pesados na água, são pobres em NPK e esse consórcio poderá acelerar a degradação do fundo dos viveiros. Continuando com o assunto sobre o consórcio, vamos analisar o cultivo do peixe com marreco de Pequim. Esse processo é bem semelhante à adubação com as fezes do suíno. Na suinocultura piscicultura, já bem tradicional e de boa produtividade com manejo adequado. Em relação ao consórcio de suínos com peixes, o de marreco se sobressai com maior número de esterco. Além disso, a carne de marrecos, onde eles se alimentam da parte de plâncton que são fertilizados com suas próprias fezes e assim acaba consumindo menos ração. Além do mais, os marrecos, quando nadam e se movimentam de entrada e saída da água, estão introduzindo o necessário oxigênio do ar na água, fundamental para a respiração do peixe e para a vida aquática em geral. Por último, pesquisamos sobre o policultivo de rãs com peixes, mas infelizmente ainda poucos são os trabalhos sobre esse policultivo. Em um trabalho que a gente leu sobre o policultivo de rã, touro e alevinos de tilápia do Nilo, a autora relata que em estudo com rã-touro na fase de recria em tanques-rede alojados em viveiros de tilápia, os resultados obtidos permitiram concluir que a utilização de tanque-redes proporciona um ambiente adequado à recria de rãs, sendo que não houve mortalidade e nem ganho de peso durante o inverno. E ao final do seu experimento, ela conclui o seguinte, que o policultivo entre girinos de rã-touro e alevinos de tilápia do Nilo é indicado para o ranicultor como alternativa de diversificação
de produção, com a criação de tilápias nos tanques e melhoria da qualidade da água nos tanques de drenagem. Consórcio camarão-ostra. Bom, assim como em outros cultivos, a carcinicultura ela vai ser responsável por produzir um aumento nos sólidos em suspensão e também aumentar a concentração de nutrientes na água. E essa água ela vai precisar ser tratada antes de ser despejada no mar. No caso desse consórcio, as ostras elas vão ser responsáveis por melhorar a qualidade da água, regularizar a concentração bacteriana e de nitrogênio total, além de outras partículas também que vão estar em suspensão nesse efluente que a carcinicultura vai produzir. As ostras também elas funcionariam como uma espécie de complemento à renda daquele aquicultor. Aproveitamento de efluentes. Bom, os efluentes eles são os resíduos oriundos das atividades do homem e da indústria. E durante esse processo de tratamento, ele vai passar basicamente por 3 etapas, que seria o tratamento primário, que consiste na extração dos materiais grosseiros, que são aquelas partículas que estão sedimentadas e aquelas que estão em suspensão, e passaria também por um ajuste de pH. O tratamento secundário, esse já vai ser realizado pelos micro-organismos, e ele consiste na deterioração daqueles compostos orgânicos que vão estar presentes no efluente. E o tratamento terciário, que seria a extração dos nutrientes e dos contaminantes que ainda vão estar presentes na água. Alternativas para o aproveitamento de efluentes. Bom, uma das alternativas mais ecológicas para o tratamento desses efluentes seria o tratamento natural, que ele vai consistir basicamente na potencialização desses processos, que irão ocorrer entre os componentes do sistema, e tem como vantagem o aumento dos hábitats para outros animais e a diversificação da produção. Vale ressaltar também que é de suma importância analisar as opções de tratamento de efluentes para saber qual é a que mais se adequa à sua propriedade. Aquaponia. Uma alternativa bastante conhecida para o tratamento desses efluentes é a aquaponia, que é uma junção da aquicultura com hidroponia. O objetivo dessa prática é tratar os efluentes que vão ser oriundos da piscicultura e reutilizar os nutrientes presentes na água para a nutrição das plantas. A principal vantagem dessa prática ela é a economia de água e a não utilização ou a redução do consumo de adubos, e uma desvantagem bastante grande é a dependência de energia. Biofilme. O biofilme ele vai ser formado por uma comunidade de micro-organismos associados a uma matriz orgânica. Essa matriz orgânica ela é uma matriz de origem microbiana e ela vai se formar naturalmente em qualquer superfície que esteja ali em contato com a água. Na aquicultura, o biofilme ele vai trazer muitos benefícios. Entre esses benefícios vai estar a purificação dos efluentes, ele também vai aumentar o crescimento e a sobrevivência dos animais presentes no sistema e melhorar a sanidade deles também, o que vai, consequentemente, causar um aumento na produtividade do sistema de cultivo. Policultivo de mariscos, abalones e macroalgas. O policultivo envolvendo os mariscos e os abalones e as macroalgas, ele vai ocorrer da seguinte maneira. As macroalgas elas vão formar uma espécie de mini ecossistema que vai favorecer o crescimento e desenvolvimento dos mariscos e dos abalones, e por sua vez, esses mariscos e abalones vão produzir nitrogênio dissolvido, fósforo e outras substâncias que vão ser assimiladas pelas algas e utilizadas como fertilizante pelas mesmas. O termo wetland refere-se ao sistema de tratamento baseado nas áreas alagadas naturais, artificialmente projetado para utilizar plantas aquáticas, sem substratos como areia, brita, entre outro material inerte, onde ocorre proliferação de biofilmes que agregam populações variadas de micro-organismos, os quais, por meio de processos biológicos, químicos e físicos, tratam os efluentes. No entanto, a distinção básica entre os leitos cultivados e as várzeas naturais está no grau de controle dos processos naturais, porque os leitos cultivados operam com vazão afluente controlada e relativamente estável, pois trata-se de um tratamento em contraste com a grande variabilidade
da vazão encontrada nos ambientes naturais. Como resultado, os organismos que vivem nas vasas naturais são os mais susceptíveis às variações de vazão e da concentração de sólidos suspensos totais, pois as variáveis ambientais não são controladas e monitoradas como em um sistema. Para a piscicultura, os leitos cultivados apresentam grandes vantagens, como eles não necessitam de emprego de produtos químicos de tratamento, não exigem técnicas sofisticadas, não necessitam de operadores qualificados e possuem facilidade de construção e manutenção. Além disso, os materiais são de baixo custo e os custos serão reduzidos com a sua implantação e manutenção. O processo de tratamento de água ele vai ser acessível a pequenas comunidades rurais. Os sistemas de recirculação de água para a agricultura possibilitam o aumento da produção com o aproveitamento da água. Este tipo de produção é uma tendência, sendo tipicamente um sistema fechado, que permite aos produtores controlar as condições ambientais durante todo o ano. Nestes sistemas de produção, a água é reutilizada após tratamento mecânico, onde são usados materiais inertes como areia, brita e a argila expandida, e biológico, numa tentativa de reduzir as necessidades com água e energia, e sendo a sua principal finalidade a emissão de nutrientes para o ambiente. Os componentes básicos de um sistema de recirculação são tanque de cultivo, decantores e filtros, biofiltros, sistema de aeração, sistemas de bombas e tubulações de drenagem e retorno e unidade de quarentena. Como funcionam esses sistemas? Bom, os peixes geralmente são mantidos em tanques, onde possibilitam a remoção de grande parte dos resíduos sólidos, com um pequeno volume de água. As fezes são direcionadas a um decantador para posterior remoção do sistema. A maior parte do fluxo de água passa por um filtro mecânico para a remoção de sólidos. Do filtro mecânico, a água pode passar por um fracionador de espuma e pelo filtro biológico. Do filtro biológico, a água é recebida em um reservatório, onde será areada para restaurar os níveis de oxigênio. Nesta última etapa, procede o retorno de água a ser bombeada de volta aos tanques de cultivo, fechando assim a recirculação. Os componentes básicos de um sistema de recirculação são tanque de cultivo, decantores e filtros, biofiltros, sistema de aeração, sistemas de bombas e tubulações de drenagem e retorno e unidade de quarentena. Como funcionam esses sistemas? Bom, os peixes geralmente são mantidos em tanques, onde possibilitam a remoção de grande parte dos resíduos sólidos, com um pequeno volume de água. As fezes são direcionadas a um decantador para posterior remoção do sistema. A maior parte do fluxo de água passa por um filtro mecânico para a remoção de sólidos. Do filtro mecânico, a água pode passar por um fracionador de espuma e pelo filtro biológico. Do filtro biológico, a água é recebida em um reservatório, onde será areada para restaurar os níveis de oxigênio. Nesta última etapa, procede o retorno de água a ser bombeada de volta aos tanques de cultivo, fechando assim a recirculação. As vantagens do sistema
de recirculação de água são controle da qualidade da água, flexibilidade para produzir diferentes espécies ao mesmo tempo, uso de fontes alternativas de água, redução de trocas de água, concentração de lodo e o potencial de eutrofização é de 26 a 38% menor do que em um sistema de fluxo contínuo. E entre as desvantagens, podemos destacar: os custos associados à construção e operação são mais elevados. A exigência da mão de obra qualificada. Geralmente são usadas altas densidades por tanque, o que implica em maiores cuidados com o bem-estar dos animais criados e o acúmulo de substâncias potencialmente tóxicas. Vamos falar agora sobre a aquaponia. A aquaponia é a modalidade de produção de alimento resultado da interligação entre a aquicultura e a hidroponia, através de um sistema intenso de cultivo com recirculação de água, resultando em baixo consumo de água e alto aproveitamento do resíduo orgânico gerado. Portanto, é uma alternativa de produção de peixes e vegetais menos impactante ao meio ambiente, com possibilidade de ser implantado em residências e apartamentos, como também em grandes complexos comerciais. Como funciona? Neste sistema, há uma interação entre os organismos aquáticos cultivados, plantas e bactérias através do reaproveitamento de restos de ração, excretas e outros produtos do metabolismo nos peixes, pela ação de micro-organismos que liberam na água nutrientes e minerais que são necessários ao crescimento das plantas, resultando em um ambiente equilibrado com condições similares às que a natureza proporciona, porém sob o controle e a responsabilidade do produtor. Vamos falar um pouco agora sobre fertirrigação. Para promover o uso múltiplo das águas e a gestão dos recursos hídricos, a integração agricultura-aquicultura pode ser uma estratégia sustentável para a utilização de recursos hídricos, como no emprego da água salina de afluentes para a produção de culturas moderadamente tolerantes à salinidade, em áreas onde a disponibilidade de água para a irrigação é limitada. As águas residuárias contêm elevados teores de nutrientes advindos da ração, excretas e metabolismo dos peixes, principalmente nitrogênio e fósforo, que, em quantidades elevadas na água, podem levar à eutrofização. Irrigar culturas agrícolas com a água residuária proveniente desses peixes evita a necessidade no lançamento desses efluentes nos ambientes naturais e, em contrapartida, os produtos vegetais acabam por utilizar esses nutrientes disponíveis na água para o seu crescimento, funcionando como fertirrigação, o que faz com que os produtos reduzam seus custos com fertilizantes e aproveitem esse recurso natural. Diante do exposto, destacamos a importância do policultivo, principalmente em questões de sustentabilidade. O mesmo favorece o equilíbrio ambiental, redução da poluição e reaproveitamento dos efluentes dos tanques de piscicultura. O conhecimento em torno dos assuntos abordados neste trabalho é fundamental para a formação de profissionais qualificados, visando o bem-estar dos animais criados e responsabilidade ambiental. E, por fim, essas foram as referências utilizadas pelo grupo para o desenvolvimento desse trabalho.